A gente começa hoje o nosso novo estudo. A gente vai começar o livro A Consciência do Átomo. Ele foi escrito pela própria Alice Bailey e não, né, pelo mestre tibetano, como são a maioria dos outros livros. E aqui eu vou ler um pouquinho para a gente do que ele fala, né? É um livro curtinho. Ele vai falar, na entrada dele tem um pouquinho sobre a grande invocação, mas bem pouquinho mesmo. Aí ele vai falar do campo de evolução, e aí ele vai falando de como é a evolução da substância, da forma, do homem, da consciência e qual que é o objetivo dessa evolução. E aí então, o que que é isso que a gente pode chamar de evolução cósmica? Eu li esse livro já há bastante tempo, acho que uns mais de 15 anos, talvez. Então eu estou tendo que reler para a gente poder estudar e conseguir ter um aproveitamento melhor. Mas acho que vai ser importante para a gente e acho que a gente, né, vai aumentando aí o nosso repertório para que a gente consiga ter mais ferramentas para o nosso desenvolvimento da consciência. Então, vou começar aqui, tá bom? Lembrando que vocês podem me interromper a qualquer momento. A grande invocação, a gente já conhece, né? Então eu vou ler um pouquinho o que que a Bailey fala dela. A invocação ou oração acima não pertence a nenhuma pessoa ou grupo, mas a toda a humanidade. A beleza e a força dessa invocação repousam em sua simplicidade e em sua expressão de certas verdades centrais que todos os homens, inata e normalmente, aceitam. A verdade da existência de uma inteligência básica, a quem todos nós vagamente damos o nome de Deus, a verdade que por trás de toda aparência exterior, o poder motivador do universo é o amor, a verdade que uma grande individualidade veio à Terra, chamada pelos cristãos de Cristo, e encarnou aquele amor de modo que o pudéssemos compreender. A verdade que tanto o amor como a inteligência são efeitos do que é chamada a vontade de Deus. E, finalmente, a verdade autoevidente, que somente através da própria humanidade pode o plano divino realizar-se. Então, fala claramente aí, né, sobre o que é luz, amor, vontade e o papel da humanidade realizando esse plano. É bem simples, né, essa explicação dela, esse livro é antigo também. Depois o tibetano explica melhor, claro, dá informações mais detalhadas do que é a grande invocação, mas ela colocou aqui na entradinha do livro. O campo da evolução. Provavelmente nunca houve um período na história do pensamento semelhante ao atual. Hoje em dia, muito mais, né? Em todos os lugares, os pensadores estão conscientes de duas coisas. Primeiro, que a região do mistério nunca fora antes tão claramente definida. E segundo, que se pode penetrar naquela região mais facilmente do que tinha sido possível até agora. Portanto, se os investigadores de todas as escolas prosseguirem em sua busca com determinação, talvez possam induzir a revelação de alguns de seus segredos. Os problemas que enfrentamos, à medida que estudamos os fatos conhecidos da vida e da existência, são suscetíveis de uma definição mais clara do que até agora possível. E, embora não saibamos as respostas a todas as nossas perguntas, embora não tenhamos descoberto as soluções de nossos problemas, embora não haja panaceia ao nosso alcance, por meio da qual possamos remediar os males do mundo, contudo, o próprio fato de que podemos defini-los, de que podemos indicar a direção do mistério
e que a luz da ciência, as religiões e da filosofia brilhou sobre amplas extensões que antes eram consideradas terras de trevas, é uma garantia de sucesso no futuro. Sabemos muito mais do que há 500 anos, com exceção de alguns círculos de homens sábios e místicos, descobrimos muitas leis da natureza, embora não possamos ainda aplicá-las. E o conhecimento das coisas como elas são, e eu escolho essas palavras deliberadamente, proporcionou um imenso progresso. Se a gente for pensar que esse livro foi escrito há praticamente 100 anos, e que nesses últimos 100 anos evoluiu-se muito mais do que com certeza os outros 100 anos anteriores, o que a gente tem hoje em termos de educação no mundo, né? 100 anos atrás, existia um sem número de pessoas analfabetas. Hoje ainda existe, né? Mas era muito mais proporcionalmente do que hoje. De pessoas com acesso, a informações. Se a gente for pensar na tecnologia, como popularizou, e aí eu não estou falando de qualidade, né? Estou falando de quantidade. A própria energia elétrica, se a gente for pegar todos os progressos que a gente tem hoje, no mundo, do que era, então isso, a Bailey, se tivesse escrevendo esse livro hoje, teria dado ainda maior ênfase a isso. E, no entanto, claro, né, a gente ainda não significa que a gente acesse com qualidade as informações, mas as informações com certeza estão mais presentes para todos. Todavia, a terra do mistério ainda precisa ser desvelada, e nossos problemas ainda são numerosos. Há um problema de nossa própria vida particular, qualquer que seja. Há um problema do que é geralmente denominado não ser, e que diz respeito ao nosso corpo físico, nosso meio ambiente, circunstâncias, condições de vida. Se estamos numa fase introspectiva da mente, há o problema das emoções, pensamentos, desejos, instintos, pelos quais nós controlamos a ação. Há muitos problemas coletivos. Por que deve haver sofrimento, fome, dor? Por que deve o mundo, de um modo geral, estar subjugado à pobreza, à doença, ao desconforto? Qual o propósito que existe por trás de tudo que nos rodeia? E qual será o resultado dos nossos problemas, dos problemas mundiais, se os analisarmos como um todo? Qual o destino da raça humana? Qual a sua origem? Qual a chave para a sua condição atual? Haverá mais do que essa única vida? E o único interesse deve ser encontrado naquilo que é aparente e material? Tais indagações passam por nossas mentes em várias ocasiões e passaram também pelas mentes de todos os pensadores através dos séculos. Houve muitas tentativas para responder a essas perguntas. E à medida que as estudamos, descobrimos que as respostas se encaixam em três grupos principais e que três soluções principais são oferecidas à consideração do homem. Quais são então essas três soluções? Primeira, o realismo, outro nome para essa escola de pensamento que é o materialismo. Ela ensina que a representação do mundo externo que temos na consciência é verdadeira e que as coisas são o que elas parecem ser, que a matéria e a força, como nós a conhecemos, são a única realidade e que não é possível ao homem ir além do que é tangível. Ele deveria satisfazer-se com os fatos como os conhece, ou como a ciência lhe diz que são. Esse é um método de solução perfeitamente legítima. Porém, para alguns de nós, ele falha, porque não vai bastante longe. Ao recusar-se a se interessar por qualquer coisa que não lhe seja provada e demonstrada, ele para no ponto em que o inquisidor diz: é assim. Mas por quê? Deixa fora de seus cálculos muito do que é conhecido e compreendido como verdade pelo homem comum.
embora ele seja incapaz de explicar, porque sabe que é verdade. Os homens, em todas as partes, reconhecem a exatidão dos fatos da escola realista e da ciência material. E, contudo, ao mesmo tempo, eles sentem em seu íntimo que há, inerente à manifestação objetiva já comprovada, alguma força vitalizadora e algum propósito coerente que não podem ser analisados somente em termos materiais. Então, essa é a primeira escola, materialista ou realista, baseada apenas em evidências e comprovações cientificamente testadas, né? Segunda, há o ponto de vista, ao qual melhor chamaríamos de sobrenaturalismo. O homem se conscientiza de que, talvez, afinal de contas, as coisas não sejam exatamente o que parecem ser, e que muita coisa permanece sem explicação. O homem desperta para a compreensão de que ele próprio não é simplesmente uma acumulação de átomos físicos, algo material e um corpo tangível, mas que existe dentro dele, latente, uma consciência, uma força e uma natureza psíquica que o une a todos os demais membros da família humana, além de ligá-lo a uma força fora dele, a qual ele precisa explicar. Foi isso que levou, por exemplo, à evolução do ponto de vista cristão e judeu, o qual situa um Deus fora do sistema solar. Deus esse que o criou, porém, sendo ele próprio estranho a esse Deus. Esses sistemas de pensamento ensinam que o mundo foi criado por uma força ou ser que construiu o sistema solar e que guia os mundos corretamente, conservando nossa ínfima vida humana na palma de sua mão e docemente ordenando todas as coisas, de acordo com algum propósito oculto que não podemos discernir com nossas mentes finitas. Quanto mais entender, perdão, não podemos definir com nossas mentes finitas, quanto mais entender. Esse é o ponto de vista religioso e sobrenatural, o qual se baseia na crescente autoconsciência do indivíduo e no reconhecimento de sua própria divindade. Do mesmo modo que a escola realista, ele inclui somente uma verdade parcial e precisa também ser complementado. Então, esse ponto de vista, ou essa escola de pensamento chamado de sobrenaturalismo, é muito o que a gente se identifica, né? Porque a gente está buscando estudar e a gente acredita numa divindade, a gente acredita que embora, né, a gente tenha um corpo, existe algo além, e a gente muitas vezes procura entender, mas não sabe ainda como fazer e tal. É muito do que a gente chama dos religiosos, né, dos místicos do mundo. E a terceira linha de pensamento poderia ser chamada de idealista. Ela postula um processo evolutivo dentro de toda manifestação e identifica a vida com o processo cósmico. É exatamente o oposto do materialismo e traz a divindade sobrenatural predicada pelos religiosos à posição de uma grande entidade ou vida que evolui através e por intermédio do universo. Do mesmo modo que a consciência do homem está evoluindo através de um corpo físico. Então, desculpa, né? Na verdade, esse é o que mais se parece com a gente, porque a gente procura reconhecer que não existe um Deus fora da gente, dentro da gente, e que toda essa vida ela está em evolução. A Blavatsky trouxe um conceito que se chamava ilosoísmo, que dizia que nós somos vidas dentro de vidas e que tudo isso está em desenvolvimento, não tem nada estático, não é só a gente que está evoluindo, né? Todas as formas de vida,
desde os minerais, animais, vegetais, até o sistema, o próprio planeta, o próprio Sol, o próprio sistema solar, a própria Via Láctea, está todo mundo num dinamismo constante de desenvolvimento. Nesses três pontos de vista, o puramente materialista, o puramente sobrenatural e o idealista, vocês têm as três principais linhas de pensamento que foram formadas como explicativas do processo cósmico. Todas elas são verdades parciais. Contudo, nenhuma delas é completa sem as outras. Todas elas, quando seguidas unilateralmente, levam a caminhos secundários e às trevas. Aqui a treva, né, não é que você vai para o mal, não é isso, né? Mas é no sentido de permanece na ignorância. E deixam o mistério central insolúvel. Quando são sintetizadas, unidas e fundidas, elas talvez incluam, isso é apenas uma sugestão, tanto da verdade evolutiva quanto for possível, a mente humana alcançar no nosso estágio atual de evolução. Então, aqui, a gente vai entender de forma mais clara que a Bailey está propondo uma integração. Como é um ensinamento espiritual de fato, né? O ensinamento, a gente está muito acostumado, porque a gente é muito polarizado emocionalmente, que é uma coisa ou a outra. E aí, se não é o meu, é o do outro. Se o outro é diferente do meu, não é o meu. E, na verdade, aquilo que é de fato espiritual é sempre integrativo. É uma coisa e a outra. Então, do mesmo jeito que no livro anterior que nós estávamos estudando, A Alma e Seus Mecanismos, a Bailey propunha aí o estudo da psicologia ocidental mais behaviorista e, ao mesmo tempo, a psicologia mística oriental, e ela propunha que a gente deveria unificar essas duas escolas de pensamento para o desenvolvimento da consciência. Aqui, de forma bastante semelhante, ela está propondo isso também, né? Ela está propondo que a gente analise a vida, que a gente não despreze o conhecimento técnico-científico, que a gente não despreze o conhecimento místico e que a gente procure fundir isso tudo, é, compreendendo que toda a vida do planeta está em evolução. Estamos lidando com problemas imensos e talvez interferindo em coisas elevadas e grandiosas. Estamos ultrapassando regiões conhecidas como o domínio da metafísica. Estamos tentando sintetizar em algumas curtas palestras o que todas as bibliotecas do mundo contêm. Estamos, portanto, tentando o impossível. Tudo o que podemos fazer é abordar, breve e superficialmente, primeiro um aspecto da verdade, depois outro. Tudo o que possivelmente iremos conseguir será um esboço das linhas básicas de evolução, um estudo de sua relação recíproca conosco, como entidades conscientes, e depois tentar fundir e sintetizar o pouco que conseguimos saber, até que alguma ideia geral do processo como um todo se torne mais clara. Então a Bailey está dizendo aqui para a gente baixar as nossas expectativas, para a gente sim estudar, mas para a gente não achar que a gente vai saber tudo de tudo, né? Que a gente vai dominar a metafísica ou que a gente vai saber tudo sobre todas as filosofias. Não é isso, né? Mas a gente pode estudar e a gente pode, então, é, se desenvolver, assim, ampliar a nossa consciência e poder fazer determinadas relações. Devemos lembrar, em relação a toda afirmação da verdade, que cada uma provém de um ponto de vista determinado. Enquanto não tivermos desenvolvido nossos processos mentais, até sermos capazes de pensar, tanto em termos abstratos quanto em termos concretos, não nos será possível responder totalmente à pergunta: o que é a verdade? Nem expressar qualquer aspecto dessa verdade
de maneira totalmente imparcial. Algumas pessoas possuem horizontes mais amplos que outras, e algumas podem ver as unidades subjacentes aos diferentes aspectos. Outras estão propensas a pensar que sua perspectiva e sua interpretação são as únicas. Espero, nessas palestras, ampliar de alguma forma nosso ponto de vista. Espero que cheguemos à compreensão de que o homem só se interessa, de que o homem que só se interessa pelo aspecto científico e que se limita ao estudo dessas manifestações puramente materiais, esteja tão ocupado com o estudo do divino quanto seu irmão, francamente religioso, que só se preocupa com o lado espiritual. E que o filósofo esteja, acima de tudo, ocupado em enfatizar para nós o aspecto importante da inteligência, que une os lados material e espiritual, e em combiná-los em um todo coerente. Então a gente busca ser filósofos, né? E o mais importante aqui, eu acho, é que a gente precisa entender que a gente precisa sim desenvolver a nossa mente, porque é a mente que vai oportunizar para a gente repertório cultural, é a mente que vai permitir que a gente estabeleça conexões. Ao mesmo tempo, leituras como essa são muito importantes. Por quê? Porque elas provocam o desenvolvimento da nossa mente abstrata, filosófica. Então, se a gente, infelizmente, se a gente não desenvolver tanto a nossa mente concreta, em termos de aquisição de cultura, de desenvolvimento, é, de repertório cultural, da gente conseguir estabelecer conexões, se a gente não aumentar, mesmo a nossa cultura, e se, principalmente, a gente não tiver um treinamento de leituras reflexivas, de pensamento abstrato, a gente não vai conseguir captar essas verdades espirituais. A alma se expressa através da mente, abstrata e concreta. É isso que faz a construção do Antakarana. Conectar a partir da mente abstrata a sua essência, perdão, da mente concreta a sua essência abstrata. Então, é fundamental que a gente tenha momentos de leitura e é fundamental que a gente tenha momentos de reflexão no nosso dia a dia, se a gente quiser, de fato, desenvolver a nossa consciência espiritual. Ninguém consegue a total expressão da verdade, e o único propósito do pensamento é habilitar-nos a construir criativamente para nós mesmos e trabalhar na matéria unicamente mental. Eu vou ler esse último parágrafo para a gente aqui, que já está quase no nosso horário. Eu gostaria de esboçar meu plano, apresentar as bases de nossas próximas palestras e mencionar as linhas gerais da evolução. A linha mais aparente é, com certeza, aquela que lida com a evolução da substância, com o estudo do átomo e a natureza da matéria atômica. Mencionaremos isso na próxima semana. A ciência tem muito a nos dizer sobre a evolução do átomo e percorreu um longo caminho nos últimos 50 anos do ponto de vista do século passado. Naquele tempo, o átomo era considerado como uma unidade indivisível da substância. Agora é visto como um centro de energia ou força elétrica. Da evolução da substância, somos naturalmente levados à evolução das formas ou de amontoados de átomos. E aí, abrir-se-á para nós a interessante consideração de formas outras que não as puramente materiais. Formas existentes em substância mais sutil, tais como as formas pensamento, as formas raciais e as formas das organizações. Nesse estudo dual, um dos aspectos da divindade será enfatizado. Quer escolhamos o termo divindade, quer uma das manifestações da natureza, se preferirem uma expressão menos sectária. Seremos então levados à consideração da evolução da inteligência, ou da mente, que esteja trabalhando como um propósito ordenado em tudo que vemos à nossa volta. Isso nos revelará um mundo que não segue
seu caminho cegamente, mas que por trás tem algum plano, algum esquema coordenado, algum conceito organizado que se exterioriza através da matéria. Uma razão porque as coisas nos parecem tão difíceis de serem compreendidas se relaciona ao fato de que estamos em meio a um período de transição e que o plano é ainda imperfeito. Estamos muito perto do maquinismo, sendo nós mesmos uma parte integral do todo. Vemos uma pequena parte desse plano aqui, outra pequena parte lá. Porém, não conseguimos alcançar a grandeza da ideia. Podemos ter uma visão, um momento de revelação, um insight, uma intuição. Mas, quando entramos em contato com a realidade em todos os lados, nós questionamos a possibilidade da materialização ideal, porque a relação inteligente entre a forma e aquilo que ela utiliza parece-nos longe ainda de um ajuste. E eu vou parar aqui, porque senão o nosso horário já passou. Mas eu queria falar para vocês, então, que a proposta desse livro, ele surge, né? A Bailey não sentou e escreveu esse livro, tá? Foram um ciclo de palestras que ela deu sobre a evolução da consciência, que foram gravadas e depois transcritas, não sei se esse é o termo correto, para um livro. E aí, então, ela vai começando a falar da evolução do átomo. O átomo vai formar as formas materiais que a gente conhece, então ela vai falar da evolução dessas formas, aí depois ela vai falar da evolução da mente, né, da evolução das consciências, e aí depois da evolução do cosmos. Então eu gosto muito desse livro porque ele trata do menor para o maior. Então ele vai mostrando que como tudo evolui, que a gente é parte desse todo e que então a gente evoluindo, esse todo evolui. Esse todo evoluindo, a gente também evolui. E ele traz uma ideia bacana aí, primeiro de uma consciência grupal e depois de uma consciência planetária. Antes de eu encerrar, como é que pareceu para vocês hoje? O que está presente? Eu sei que a gente só leu uma introdução, né? Mas eu queria perguntar o que que despertou em vocês, o que está presente aí. Ninguém quer falar nada? Oi, Paulinho, me Oi. atrapalhei aqui com o microfone. É, para mim, o que ficou presente assim muito mais claro é a questão de fazer parte de um todo. Assim, Uhum. tem aquelas experiências, né, as vivências com a aromaterapia, e eu já tive um momento de me sentir parte daquele ambiente, sabe? Como se eu fosse o céu, eu fosse a árvore, eu fosse a natureza. Então, para mim, me veio isso, sabe? O que eu acho mais bacana, Lu, desculpa, eu tava comendo um negócio, é que a gente tem em determinados momentos, como a Bailey fala aqui no livro, a gente já teve, eu tenho certeza que todos nós já tivemos, todos nós que estamos aqui estudando, né, já tivemos momentos em que a gente se sentiu parte, né? Pequenas expansões de consciência, momentos místicos, de êxtase. E a proposta do livro é a gente tentar entender que, assim, sim, não foram só momentos. Esse é o nosso natural. A gente que está um pouco afastado disso momentaneamente. Mas é trazer à luz da mente o porquê que a gente tem esses momentos e como a gente pode fazê-los mais frequente, né? Porque a gente com certeza é parte de um todo. Sim. E isso explica, assim, né? Eu pensando, isso explica também, às vezes, aquele sentimento, tô falando, assim, de mim, né? Às Pessoalmente vezes agora. Aham. aquele sentimento, tipo, de vazio, sabe? Como se algo tivesse faltando. Uhum. Sim.
Com certeza. E isso muitas vezes é a nossa alma imprimindo na nossa consciência, no nosso emocional, para motivar a gente a buscar essa reconexão, né? Sim, Acontece isso mesmo. legal. Obrigado, Gostei Lu. bastante. Eu vou parar então a nossa